Quando as pessoas pensam em catástrofes que causam a perda de vidas, quase sempre pensam apenas no dano imediato causado. Mais de 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, cerca de 15 milhões na Primeira Guerra Mundial e cerca de 160 mil no terremoto de 2010 no Haiti. Mas esses números deixam de fora os efeitos a longo prazo das catástrofes, como as pessoas que nunca tiveram a chance de viver ou a maneira como nosso mundo seria diferente. Essas ramificações podem ser mais difíceis de documentar, mas isso não as torna menos importantes. Na verdade, se olharmos a longo prazo, podemos ver que certas catástrofes, as maiores, estão entre os eventos mais importantes da história do mundo. O evento de 66 milhões de anos atrás, que exterminou os dinossauros e liberou espaço para pequenos mamíferos como nós. Muito antes disso, a catástrofe do oxigênio, de 2 bilhões e meio de anos atrás, que destruiu a maior parte da vida anaeróbia e preparou o terreno para nós, que respiramos. Se essas catástrofes não tivessem ocorrido, os humanos e muitas outras espécies modernas provavelmente nunca teriam existido. Só que antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, tanto você que já é de casa, quanto você que está chegando agora por aqui. Fica à vontade, deixa o seu comentário, participa dos vídeos, deixa o seu like e a sua inscrição. Pode parecer coisa simples, mas faz toda a diferença pra gente. E assim a gente consegue fazer um canal cada vez mais legal para todo mundo. Dá essa forcinha, vamos nessa? A atividade humana tornou esta era da história da Terra uma das mais perigosas de todos os tempos. E se considerarmos o impacto em nossa espécie daqui a milhares de anos, evitar uma catástrofe global não é apenas preservar a vida das pessoas hoje, é proteger o nosso futuro, nosso potencial e os bilhões de descendentes cujos caminhos seriam alterados para sempre. Em certo sentido, o impacto da humanidade no planeta é como o rápido crescimento dos organismos que impulsionaram a catástrofe do oxigênio. Esse evento foi impulsionado pelo surgimento de cianobactérias, que foram os primeiros organismos a usar água para fotossíntese. Esse processo divide a água em hidrogênio molecular e oxigênio. As cianobactérias faziam isso em escala tão grande que tornava o oxigênio abundante na atmosfera, matando vidas que não podiam lidar com ele. Da mesma forma, os humanos são os primeiros organismos a aproveitar a ciência, tecnologia, agricultura e indústria avançadas. Estamos fazendo isso em uma escala tão grande que já estamos matando muitas outras espécies. E se não tomarmos cuidado, podemos nos matar também, não é? A lista de riscos catastróficos causados por humanos é agora amplamente conhecida. Armas nucleares, aquecimento global e outras perturbações ecológicas, pandemias de patógenos projetados por biotecnologia e várias outras ameaças. Na verdade, não é realmente uma lista, mas uma rede interconectada de riscos. Por exemplo, o aquecimento global pode desestabilizar a civilização, nos tornando menos capazes de lidar com outras catástrofes. Para a maioria dos cenários de catástrofe, o efeito final sobre a espécie humana é difícil de prever. Somos agora mais de 7 bilhões espalhados pelo mundo, e somos excelentes na adaptação a uma série de circunstâncias. Há uma boa chance de que pelo menos alguns de nós sobrevivam, mas o quão bem qualquer sobrevivente se sairia, isso sim é um grande mistério. Se a humanidade conseguir evitar catástrofes, ou se pudermos nos recuperar delas, então podemos estar preparados para um futuro incrivelmente brilhante. Um futuro enriquecido por tecnologias transformadoras e expansão para o espaço sideral. Mas, se falharmos, o dano pode ser permanente. Uma catástrofe que causa a extinção humana certamente acabaria com nossa civilização. No entanto, mesmo que alguns humanos sobrevivam, a humanidade como um todo pode nunca recuperar a civilização avançada que temos agora. A agricultura e a indústria são recursos especialmente importantes para a recuperação. Para entender melhor como uma catástrofe pode moldar o futuro da humanidade, vamos considerar um exemplo. Uma guerra nuclear total que envolveu todos os países com armas nucleares do mundo: China, França, Índia, Israel, Coreia do Norte, Paquistão, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido. Somente a guerra mais expansiva conseguiria atrair todos esses países. Um cenário mais provável envolveria apenas a Rússia e os Estados Unidos, que juntos detêm mais de 90% do arsenal nuclear global. Mas, para fins de discussão, vamos considerar o pior caso de guerra nuclear, ok? Nesse caso,
grande parte do mundo seria presumivelmente poupada da destruição imediata. A África e a América Latina, em particular, estão cheias de países que não são aliados próximos nem adversários de nenhum dos países com armas nucleares. Os residentes desses países provavelmente sobreviveriam às explosões nucleares iniciais, assim como as pessoas que vivem nos países-alvo, mais longe das cidades e locais militares que serão provavelmente bombardeados. O mundo dos sobreviventes mudaria instantaneamente. Além da turbulência social e política, eles também perderiam muita coisa importante da economia global. Muitas cadeias de suprimentos globais são projetadas para serem altamente eficientes em condições normais, mas são frágeis até mesmo a pequenas interrupções. Um exemplo recente é o do navio Evergreen, que encalhou no Canal do Suez no Egito durante uma semana e causou uma desestruturação econômica gigantesca e bilhões de dólares de prejuízo. Em semanas ou mesmo dias, as comunidades em todo o mundo podem enfrentar escassez de bens de consumo, peças de reposição para a infraestrutura industrial crítica e outros itens básicos. Logo depois, os efeitos ambientais globais também começariam a aparecer. As explosões nucleares são tão poderosas que podem enviar a poeira e as cinzas de cidades em chamas até a estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera, localizada a 7 km acima da superfície nos polos e 20 km no Equador. A estratosfera está acima das nuvens, então tudo que chega lá não sai pela chuva. Em vez disso, ele se espalha pelo mundo em alguns meses e permanece no ar por alguns anos. Enquanto está no alto, ele bloqueia a entrada da luz solar, resfriando a superfície e reduzindo a precipitação, o que é uma má notícia para a agricultura. A fome de uma guerra nuclear de pior caso mataria muitas pessoas em todo o mundo, possivelmente até mais do que morreriam na própria guerra. Mas pode não matar a todos. Existem alguns estoques de alimentos que podem manter algumas pessoas vivas até o céu limpar. Alimentos adicionais poderiam ser produzidos a partir de luz artificial ou outras fontes, desde que os suprimentos estivessem intactos. A combinação de fome global mais a destruição da própria guerra iria prejudicar severamente nossa civilização global moderna. É possível que os sobreviventes mantenham a vida como a conhecemos mais ou menos intacta, mas com todas as pressões que enfrentam, seria compreensível se nossa civilização desmoronasse, assim como aconteceu com as civilizações anteriores, do Egito até a Ilha de Páscoa. O que a interseção da fome e da destruição após uma guerra nuclear nos diz é que as catástrofes costumam estar interligadas. As consequências e a vulnerabilidade que uma única catástrofe cria pode perdurar por muitos anos após o evento. Uma guerra nuclear não é apenas uma guerra nuclear. É também uma recessão econômica e um fracasso agrícola. O quão bem a civilização durará pode depender muito de quanto ela já foi enfraquecida pelo aquecimento global e outras degradações ambientais. Os efeitos da guerra nuclear podem precipitar catástrofes adicionais, como uma pandemia, devido ao enfraquecimento da infraestrutura de saúde pública, ou uma falha catastrófica da geoengenharia, levando a uma mudança climática acelerada. Este é um cenário que chamamos de dupla catástrofe. Por causa de todas essas interconexões, é importante estudar as catástrofes todas juntas em vez de isoladamente. As pessoas costumam perguntar quais são os maiores riscos, mas essa é a maneira errada de ver as coisas. Enfrentamos um sistema interconectado de risco catastrófico, não uma coleção de riscos isolados. Se a civilização deixasse de funcionar, os sobreviventes estariam em grande parte por conta própria, para se manterem vivos e saudáveis. Hoje, a maioria das pessoas vive em áreas urbanas e podem ter dificuldade para cultivar seus próprios alimentos. Pergunte a si mesmo, você saberia como sobreviver sem a civilização fornecendo suas necessidades básicas? Ironicamente, algumas das pessoas mais abastadas no mundo pós-catástrofe poderiam ser os agricultores de subsistência que hoje são considerados entre os mais pobres do mundo. Olha só. Pois é. Uma virada de jogo aí, hein? Mas é justamente o que acontece. A gente vê muita coisa em filme retratado, né? Que parece que é... Tem muito filme que fala mentira, mas a verdade tá aí. Quem se adapta melhor à sobrevivência é quem sabe fazer as coisas. Se você sabe plantar, se você sabe cultivar, se você sabe procurar um abrigo decente, se você sabe achar água.
né? Que a gente não é treinado, não é educado para isso na nossa principalmente civilização, quem não é? vive dentro de cidade grande. Exatamente, a gente não tem essa autossuficiência, né? Então, esses filmes de ficção fazem a gente pensar nessa possibilidade e dar um certo susto, um certo medo de, meu Deus, será que eu sobreviveria? E você vê o quanto uma catástrofe ela pode realmente mudar a sociedade. Sim. Né? O caso da bomba de Hiroshima, pois é, que mudou completamente tudo, desde do desarmamento nuclear até o desenvolvimento do Japão quanto a isso. Mas atualmente a própria pandemia Exato. vem mudando toda a estrutura da sociedade, como a gente se relaciona e como tudo mais, outras né? pandemias também mudaram. Sim, anteriormente é isso, com certeza. Você pensou em mais algum caso aí, né, da história? Deixa aqui nos comentários pra gente, deixa o seu like, interage, vamos trocar, vamos fazer essa comunidade juntos. Oh yeah! Não é? Até O próximo vídeo. a gente se vê. Beijo.